Queridos irmãos, nós, no primeiro domingo da Quaresma, tradicionalmente lemos os textos que dizem respeito às tentações de Jesus, cada um num dos 3 anos de cada evangelista. Estamos no ano de São Lucas e por isso lemos a versão de São Lucas. E é tradicional que leiamos justamente esse texto das tentações no primeiro domingo da Quaresma, porque os 40 dias da Quaresma evocam os 40 dias de jejum de Cristo no deserto. 40 dias em que Nosso Senhor, guiado pelo Espírito, dedicou-se inteiramente à oração. Ora, é nesse contexto que aparece a tentação. É muito interessante que Santiago, na sua epístola, logo no capítulo 1, diz que Deus não nos tenta, mas que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, ou seja, a ocasião para que a tentação se apareça em nós é a nossa fragilidade. E de fato, no Pai Nosso, Nosso Senhor nos ensina a rezar: não nos deixeis cair em tentação, mas a melhor tradução talvez fosse: não nos induzas no meio, ou não nos leves ao meio da tentação. Porque a tentação se apresenta como uma espécie de tempestade. E é justamente esse grande turbilhão de pensamentos que nos desviam do nosso fim. Isso que na tradição cristã nós chamamos de tentação. A tentação não é somente uma espécie de pensamento passageiro. Ela é mais do que isso. Ela é um verdadeiro turbilhão que aparece sobre nós para nos desviar de Deus, para que nós, fraquejando, acabemos por ceder. Bom, o primeiro elemento que o Evangelho de hoje nos apresenta é esse: não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. Qual é a concupiscência, a fraqueza que atrai a tentação? É justamente onde está a nossa fome. De que você tem fome? Quais são as necessidades da sua alma? Porque é sempre assim. Então, por exemplo, uma pessoa que leva a sua vida matrimonial. Todo mundo sabe que no começo, bem no começo, todo casamento é bem feliz. Aí começa a aparecer as dificuldades da convivência. Porque nós somos seres humanos, nós temos defeitos. Todo aquele romantismo começa a se tornar mais realista. Os anos vão passando, de repente você começa a ter fome de algo diferente, de uma certa ilusão, de um certo tipo de afeição que você não tem mais.
é aí que o tentador vai chegar. A tentação vai estar aí. Ah, você é ambicioso. É uma pessoa que pensa muito em ganhar dinheiro. Então trabalha, fases boas, fases ruins, momentos de prosperidade, momentos de revés. De repente, essa fome insaciável se torna uma ocasião em que se vai manifestar o tentador. Poder. Você é alguém vaidoso, deseja ter uma posição, por qualquer via, pela via política, pela via empresarial, pela via intelectual, pela via de qualquer carreira. A fome. A fome é o lugar em que se manifesta a tentação. Em Jesus, essa fome foi física. E essa fome se manifestou justamente durante o jejum, na sua fase final, depois que 40 dias de privação, a sua natureza humana precisa de alimento. Era a única fragilidade que ele tinha, a fragilidade da fome. Pois foi aí que o inimigo se manifestou. Ora, isso significa que nós precisamos ter muito autoconhecimento. A tentação mesma nos ajuda a nos conhecermos. A tentação mesma nos coloca na posição humilde. A tentação mesma nos faz nos posicionarmos dentro da condição precária que é característica da nossa existência. Porque todo cristão, às vezes, se sente muito superior, muito elevado. Ele não diz mais para o Senhor: não me deixes cair na tentação, com real consciência da sua necessidade. Ele diz isso da boca para fora, mas não se acha mais vulnerável, não se sente mais débil. Ora, quando o cristão está assim, a tentação vem para fazê-lo perceber quão fraco, quão frágil ele é. Ninguém pode perseverar sem a graça de Deus. Ninguém está em pé sem a graça de Deus. Todos nós precisamos ser conscientes disso. Isso em qualquer área da existência. Uma pessoa casada, um sacerdote, um religioso, um fiel qualquer que precisa manter a sua correspondência à graça de Deus. Não é possível permanecermos em pé sem a graça, como diz a Escritura. Quem está de pé, cuide para que não caia. Isso significa o quê? Que a tentação nos mostra o quanto nós somos frágeis e precisamos da graça de Deus. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, consciente da minha fragilidade, autoconsciente da minha debilidade, eu te digo: não me leves para o turbilhão, para a tempestade das tentações, porque eu não consigo. Somente com a tua misericórdia eu posso prosseguir. Mas abandonado as minhas forças não tem jeito. Acode-me, socorre-me. O diabo então disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Ou seja, o diabo te faz se sentir poderoso. Ele estimula em você as suas potencialidades, as suas capacidades. Vejam, Jesus é filho de Deus.
Ele tem poder de transformar a pedra em pão? Tem. Ele não está com fome? Está. Isso seria um pecado? Não seria. Se ele simplesmente transformasse a pedra em pão, não seria um pecado. Só que isso também não seria a providência de Deus, a ordem correta das coisas. Ser humano não transforma pedra em pão. Ser humano, para fazer pão, ele precisa plantar o trigo, esperar o trigo crescer, ele tem que colher o trigo, ele tem que separar a semente, o conteúdo, tirar a casca, tem que moer, tem que amassar, tem que esperar crescer, tem que assar, tem que esperar esfriar para depois comer. A tentação sempre vai apresentar a você um panorama maravilhoso e mágico. Um panorama maravilhoso de transfiguração, em que tudo de repente vai mudar, né? É como uma pessoa, por exemplo, que pensa assim: não, eu vou abandonar a minha mulher, porque agora eu encontrei o amor da minha vida. Você vai ver pior do que a primeira. Que ilusão, não existe isso de que há alguém perfeito, há alguém maravilhoso, há uma situação paradisíaca. Escuta, você está querendo transformar a pedra em pão, meu filho. Não tem jeito, isso é loucura, é surto. Você está querendo encontrar uma coisa que não existe, você está delirando. A tentação sempre vai te fazer se sentir poderoso, para que você vá buscar algo de fantástico, de divino, que te retire da vida. Uma solução, assim, tipo da Disneylândia. A Disneylândia é de mentira, viu? Disneylândia é um parque de mentira. Aquilo não é a vida. Não existe isso. Só que é duro escutar isso, né? É duro. É duro quando você está assim na euforia. Agora é a minha hora, agora eu vou chegar. Aí chega o realismo da palavra e te diz: olha, nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Isso aí que você está achando que é tudo, não é nada. Isso aí que você está achando que é maravilhoso, isso é irreal, isso daí não tem resultado nenhum. O realismo da palavra, para um coração eufórico, é como uma queda das nuvens para se sentir completamente estilhaçado sobre a terra. Notem que o diabo chega de repente, ele chega para Jesus sem dizer bom dia, sem dizer shalom, sem elogios, sem xingamentos. Ele simplesmente diz: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Ou seja, a tentação sempre chega como um pensamento intrusivo e que depois se torna obsessivo. Consequentemente ativando os mecanismos de ansiedade que te fazem tomar resoluções precipitadas. É sempre assim. Primeiro, ela chega com um pensamento intrusivo. Do nada aparece, vem. É uma ideia, é uma sugestão. Uma vez uma pessoa me falou assim: padre, eu estava andando de carro, de repente eu senti uma vontade de me matar. Era como se uma voz me dissesse: joga este carro para cima do poste. Sabe qual foi o resultado?
Ela fez isso. Quase se matou. Pensamentos intrusivos, que se tornam obsessivos, ideias fixas, porque a tentação apresenta um bem aparente para você que te faz se sentir em déficit. Parece que se você não tiver aquilo, você está se condenando, você é a pessoa mais desgraçada do mundo, você não é feliz, você não provou o suficiente, você não foi até o fim da linha, você não sabe quem você é. Ou seja, ela chega arrombando as suas portas, te forçando. E esse pensamento obsessivo produz uma ativação nos mecanismos de ansiedade, em que é como se uma força, um impulso, te desse coragem e ao mesmo tempo te dissesse: vai, 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 vai. E se você não vai, você se sente como quem está perdendo, como quem está sendo privado de algo. Na segunda tentação, o diabo leva Jesus para o alto. Você vê que ele não leva para baixo, né? A tentação, ela não vai te jogar para a humildade. Ela não te faz descer para a realidade, ela te leva lá para cima. E mostra-lhe num instante todos os reinos do mundo, ou seja, um flash, é um relance. Por isso que ela se constitui de pensamentos intrusivos, obsessivos, ansiosos, que te levam a tomar decisões precipitadas. Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Ou seja, o diabo está dizendo a Jesus: se entregue, se renda, se jogue, pare de resistir. Há um pensador que diz que o único modo de vencer a tentação é entregando-se a ela. Olha que coisa demoníaca, hein? Porque esta é a fraude da tentação. A fraude da tentação é assim: olha, eu tenho um mundo, você tem que se entregar para mim, eu sou o cara. É agora ou nunca. Se entrega nos meus braços, se joga. Você tem que se render. Se entrega, porque eu sou o cara, eu tenho tudo. Não tem nada. É verdade que o diabo é o príncipe desse mundo, segundo a Escritura? Sim, porque esse mundo está podre e corrompido. O reino de Deus ainda aqui é uma semente de mostarda. Então, infelizmente, aqueles que predominam e prevalecem sobre esse mundo são a banda podre, não tem jeito. Mas, ao mesmo tempo, não é verdade que ele tem todo esse poder. Quando Jesus ressuscita, ele sobe, no final do Evangelho de São Mateus, com os apóstolos para o Monte da Galileia, e ele diz assim: toda a autoridade, toda a exousia foi-me dada no céu e na terra. Ou seja, depois que ele passa pela cruz, toda a autoridade lhe é dada no céu e na terra. Isso significa o quê? Que só tem autoridade plena sobre a terra quem antes tem autoridade plena sobre o céu. O diabo é um vassalo de Deus. Ele nunca pode nos atacar mais do que o que a providência permite para a nossa santificação. Portanto, não se renda,
Não se renda. Não confesse aquilo que a tentação quer que você confesse. Seja forte nesse jejum. Ou seja, nesta experiência de enfrentar as próprias fomes na quaresma, de olhar as próprias fomes cara a cara, nessa grande terapia que nos faz nos tornarmos autoconscientes da nossa própria fragilidade. Olha para isso de frente e, ao invés de se render, não se entregue. Porque Jesus diz, a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Portanto, eu só quero aquilo que Deus quer. Eu só quero a Deus. Mais nada. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, o centro da religião judaica. Colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Veja que o diabo não leva Jesus para o palácio de Herodes, palácio de Pilatos, ou para, algum lugar de uma falsa religião. Não, ele leva no templo de Jerusalém. Então não pense que o diabo não está no templo, não. Às vezes ele está sim, viu? Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos teus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Próprio capeta citando a Bíblia, olha que coisa fantástica. Citando trechos da Escritura. É sempre assim. Na tentação, ele sempre vai querer te encorajar. Ele diz, joga-te daqui para baixo, vai, faz. A palavra diz que Ele está te guardando. Os anjos estão te protegendo. Olha a tua devoção, olha a tua fidelidade. Como é que Deus não vai te ajudar? Como é que Deus não vai te proteger? Como é que Deus não vai te abençoar? Se joga, meu filho. Se atira. Arrisca. Porque quem não arrisca, não petisca. Porque quem não ousa, não obtém. Quem não aposta, não ganha. Vai lá. Se joga. É sempre assim. Você precisa entender que você não é melhor do que ninguém. Caminho de gente é escada. Caminho de gente não é se jogar do pináculo do templo. Ah, mas Deus está me amparando. Vai pela escada, meu filho. Que Deus não dá respaldo para imprudente. Deus não protege aquele que não se protege. Ah, mas eu tenho um anjo da guarda que é maravilhoso. Vá pela escada. E a verdade é que muitas vezes as pessoas querem nos ver mal. Desculpa dizer isso, tá? Mas o ser humano não é tão bonzinho assim, não. Quantas vezes você vai falar com alguém, ao invés das pessoas te colocarem um freio, né? Dizer, pensa melhor, vai com calma, não se agita, não seja ansioso. O que as pessoas dizem é, vai, se joga, se atira, vai. Quem é que você tem ouvido?
Quem é que está te aconselhando? Quem é que tem sido um barulho na tua cabeça? Quem é a voz que tem entrado em você e tem te encorajado a fazer aquilo que você quer? Esse é o pior. Aquilo que você quer. Jesus nos ensina a ser reverentes. Ele diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha que coisa incrível o modo como terminam as tentações. Jesus está sendo tentado e ele está dizendo: eu não vou tentar a Deus. O homem ímpio pensa que Deus o tenta. Santiago diz que não. Quem nos tenta é a nossa concupiscência. Portanto, não tente a Deus. Me lembro de uma moça, né? Que ficou apaixonada por um traficante. Era da igreja. As pessoas diziam: não, minha filha, isso é um laço, você não está vendo que é coisa do diabo para te destruir? Esquece isso, vai atrás de um homem decente, minha filha, vai pela escada. Ela dizendo: não, mas eu amo ele. Ainda dizia assim, né? Bom, ela foi. Se deu muito mal. Porque precisa de uma bola de cristal para perceber que isso não vai dar certo? É só usar a cabeça? Só que naquela hora você acha que você é diferente. Não, comigo vai dar certo, Deus está me ajudando, eu estou rezando, vai acontecer, não é o que eu quero, são os meus sonhos. E entra aquela carga de sentimentos, e não, a gente tem que pensar positivo, a gente tem que ser, imagina, a gente tem que acreditar na vida, e entra poesia, entra música, entra batuque, entra o que você quiser. E no final, você atira pérolas aos porcos, atira pérolas aos cães, os cães te destroçam, os porcos te enlameiam, você termina sujo e destruído, e não dá para reclamar, porque já está escrito antes para que ninguém reclame depois. Jesus vence as tentações dizendo: a Escritura diz. A Bíblia não é um livro de romance, a Bíblia é um livro realista. Você vê a história de um monte de gente que se ferrou, do Gênesis ao Apocalipse. Para quê? Para que você entenda: eu não sou diferente. Abra o teu olho. Tenha temor de Deus. Seja reverente com o Senhor. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Uma coisa sobre o diabo que nós devíamos entender é que ele vai e volta, viu? E Jesus diz que quando ele volta com 7 demônios piores do que ele, para arrasar mais ainda. Quando você vence uma tentação, saiba, ela vai voltar na versão 2.0. Se você vencer, depois ela volta na versão 3.0 Plus. Se você vencer, ela vai voltar na versão 4.0 Plus Max. Não vai ter jeito. Por quê? Porque nós estamos aqui não para descansar. Nós somos igreja militante, nós estamos aqui para lutar. Não pense que você vai colocar o pé na esteira e que você vai sair na Jerusalém Celeste. Você vai chegar no céu todo arrebentado, cheio de marcas e cicatrizes, de desgostos e de cruzes e de dificuldades, como quem atravessou uma selva e chegou lá do outro lado. E ainda você vai chegar lá e vai dizer: foi só pela graça, porque eu não teria a força de chegar até aqui, eu teria morrido na primeira estação. É assim. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, e que nós aprendamos a lidar com as nossas próprias fraquezas,
Porque quem não se conhece não sabe de todos os males de que é capaz. O cristão, ao contrário, sabe que é capaz de todos os erros, de todos os horrores, e por isso se refugia debaixo da graça de Deus.